Seja bem-vindo ao mundo marcial. Quando se fala em artes marciais, a maioria das pessoas pensa em campeonatos, regras, pontuação, rounds cronometrados, luvas, juízes. Mas, e se eu te dissesse que existem sistemas marciais que nunca foram criados para competir? Sistemas que não nasceram para vencer troféus, mas para sobreviver a ataques reais, com lâminas reais, em ambientes reais. Hoje você vai conhecer um deles. Um Silat que permaneceu oculto por gerações. Transmitido apenas dentro de uma família. Forjado na cultura guerreira de Bornéu. Estamos falando do Silat Sufyan Beladiri ou SSBD. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Para compreender verdadeiramente o SSBD, é necessário ir muito além da ideia moderna de academia, treino programado ou arte marcial como hobby. É preciso retornar a um tempo em que o combate não era escolha, mas necessidade. A ilha de Bornéu, uma das maiores massas de terra do planeta, sempre foi um território hostil à sobrevivência humana despreparada. Selvas densas, rios imprevisíveis, terrenos pantanosos e trilhas estreitas moldaram não apenas o corpo dos seus habitantes, mas também sua mente. Viver ali significava estar constantemente exposto ao perigo, fosse ele natural ou humano. Durante séculos, Bornéu esteve no centro de rotas comerciais importantes. Mercadores, exploradores, piratas e forças invasoras cruzavam a região, trazendo riqueza, mas também violência. Vilas eram atacadas, territórios disputados e famílias inteiras precisavam aprender a se defender sem depender de exércitos formais. Nesse cenário, o combate nunca foi teórico. Não existia espaço para experimentação prolongada, nem para erros repetidos. Cada confronto era real, cada ferimento tinha consequências graves, e cada falha podia custar a vida. É nesse contexto que o Silat surge. Mas é fundamental entender que Silat não é um estilo único, nem um sistema padronizado. Silat é um termo guarda-chuva que engloba diversos sistemas de combate tradicionais do Sudeste Asiático, desenvolvidos de forma independente por diferentes povos, cada um adaptado à sua realidade geográfica, cultural e social. Em Bornéu, especialmente na região de Brunei, o Silat nunca teve função performática. Não havia coreografias para demonstração pública nem movimentos desenhados para agradar espectadores. O Silat existia para um único propósito: proteger. Proteger a família, proteger a vila, proteger a própria vida. Era uma ferramenta de sobrevivência transmitida com seriedade absoluta. Se uma técnica funcionava, ela permanecia. Se falhava, era descartada sem nostalgia. Esse processo contínuo de seleção natural marcial moldou sistemas extremamente diretos, objetivos e eficientes. O SSBD nasce exatamente desse ambiente, carregando em sua estrutura não apenas técnicas de combate, mas a própria mentalidade de um povo que aprendeu, ao longo de gerações, que a sobrevivência depende de decisões rápidas, movimentos precisos e ausência total de ilusão. O SSBD não surgiu em escolas abertas, nem foi criado para ser divulgado amplamente. Ele nasceu e se desenvolveu como um sistema familiar, transmitido de geração em geração dentro de um círculo extremamente restrito. Em tempos antigos, compartilhar conhecimento marcial era uma decisão estratégica. Revelar técnica significava expor vulnerabilidades, e isso podia colocar toda uma linhagem em risco. Por esse motivo, muitos sistemas tradicionais foram mantidos em sigilo, ensinados apenas a filhos, netos ou discípulos cuidadosamente escolhidos. No caso do SSBD, esse conhecimento nunca foi sistematizado em livros ou registros escritos. Ele era transmitido de forma oral e corporal. O corpo do praticante se tornava o arquivo vivo da tradição. Cada movimento carregava um propósito claro, e cada técnica era ensinada com contexto. Não se tratava apenas de executar um golpe, mas de compreender quando ele deveria ou não ser usado. O aluno aprendia desde cedo que técnica sem julgamento era perigo. Os treinos não eram estruturados para conforto. Não havia progressão baseada em tempo, mas em maturidade. O praticante precisava demonstrar compreensão, responsabilidade e controle emocional antes de avançar. Cada erro tinha peso. Cada falha era analisada não como algo abstrato, mas como uma simulação real de consequências graves. Essa abordagem criou um tipo de praticante muito diferente do padrão moderno. Alguém que entende que lutar não é demonstração de poder, mas gestão de risco. Esse sistema atravessou gerações dessa forma até chegar a Malmorne, nascido em Brunei, que desde jovem foi iniciado nesse Silat familiar. Durante décadas, o SSBD permaneceu praticamente invisível para o mundo exterior, preservado como um patrimônio íntimo. Porém, o tempo trouxe mudanças profundas, e o mundo moderno começou a se afastar cada vez mais da realidade que havia dado origem a esses sistemas. Foi nesse ponto que surgiu a necessidade de uma decisão histórica.
Mal Morne jamais se apresentou como criador do SSBD. Ele sempre deixou claro que seu papel é o de guardião. Ele herdou um sistema moldado por gerações e compreendeu, com o passar dos anos, que aquele conhecimento corria o risco de desaparecer se permanecesse restrito. Ao mesmo tempo, ele também percebeu um problema grave no cenário marcial contemporâneo: a romantização da violência. Com o avanço das artes marciais esportivas e dos sistemas comerciais de defesa pessoal, a realidade do combate foi sendo diluída. Técnicas passaram a ser treinadas para pontuar, para impressionar ou para se encaixar em regras. Armas, especialmente lâminas, passaram a ser tratadas como conceitos abstratos e não como ameaças reais. Mao entendeu que, se fosse tornar o SSBD público, teria que fazê-lo sem comprometer sua essência. A decisão de abrir o sistema ao mundo, a partir de 2007, foi acompanhada de um compromisso negociável. O SSBD não seria transformado em esporte, não seria adaptado para competição e não teria sua lógica suavizada para agradar praticantes. Quem entra no SSBD precisa aceitar uma verdade simples e inescapável: lâminas não respeitam regras. Não existe fair play quando uma faca está envolvida. Não existe segunda chance quando o tempo de reação falha. Essa postura fez com que o SSBD se mantivesse como um sistema sério, exigente, muitas vezes, desconfortável para quem busca apenas entretenimento marcial. Mas é exatamente isso que preserva sua integridade. O coração do SSBD não está na técnica isolada, mas na mentalidade que sustenta cada movimento. Diferente de sistemas que treinam para vencer confrontos ou dominar o oponente, o SSBD treina para não ser ferido. Essa mudança de foco altera completamente a forma como o corpo se move e como a mente reage sob pressão. No SSBD, não existe troca de golpes. Trocar significa aceitar risco desnecessário. Em um cenário real, especialmente envolvendo lâminas, qualquer troca aumenta exponencialmente a chance de ferimentos graves. Por isso, o sistema se baseia em 3 princípios fundamentais que orientam todas as ações do praticante: interceptar antes do impacto, controlar a linha de ataque e neutralizar a ameaça com o mínimo de exposição possível. Interceptar antes do impacto significa interromper o ataque na sua origem, antes que ele atinja velocidade e potência máximas. Controlar a linha de ataque significa entender que o verdadeiro perigo não está no corpo do agressor, mas na trajetória da arma. Neutralizar com mínima exposição significa resolver a situação rapidamente, reduzindo o tempo de contato e o risco envolvido. O corpo é treinado para sair da linha, cortar ângulos, quebrar o ritmo do agressor e desaparecer do centro do ataque. Não se trata de enfrentar força com força, mas de remover a ameaça da equação. Essa filosofia transforma o praticante em alguém que pensa menos em vencer e mais em sobreviver. Uma das maiores rupturas do SSBD com o modelo marcial moderno está na escolha de começar o treinamento com armas. Enquanto muitos sistemas defendem que o praticante deve primeiro dominar o combate sem armas, o SSBD segue a lógica oposta. Ele entende que, historicamente, confrontos reais quase sempre envolveram algum tipo de lâmina ou objeto improvisado. Treinar com armas desde o início expõe o praticante à realidade do combate de forma imediata. A distância muda. O tempo muda. As consequências ficam claras. Um passo errado corta. Um erro de tempo fere. Uma hesitação pode matar. Não existe espaço para ilusão quando se treina com lâminas, mesmo em ambiente controlado. Esse tipo de treinamento desenvolve uma percepção extremamente refinada de distância, timing e intenção. Depois de internalizar esses conceitos, o combate sem armas se torna muito mais simples, porque o corpo já foi educado a lidar com o pior cenário possível. Quando a arma sai da mão, os princípios permanecem. Os golpes são curtos, diretos e precisos. Não há exagero nem movimentos desnecessários. O controle articular é aplicado de forma funcional, visando neutralizar rapidamente a ameaça. As quedas são simples, pensadas para terrenos irregulares, e não para tatames limpos. O trabalho de clinch é direto, feito para espaços apertados e situações caóticas. Nada no SSBD é decorativo. Cada ação tem uma função clara. Se não serve para sobreviver, não faz parte do sistema. A influência do animal, o chamado estilo do tigre, aparece no trabalho de solo do SSBD. Mas aqui o chão não é um lugar confortável. Ele é visto como uma armadilha. O solo é sujo, irregular e cheio de perigos invisíveis. Permanecer no chão por muito tempo aumenta drasticamente o risco, especialmente em ambientes reais. Por isso, o objetivo nunca é lutar no solo, mas utilizá-lo de forma estratégica para escapar ou finalizar rapidamente. O foco está sempre em retornar à mobilidade e reduzir a exposição. O SSBD parte de uma verdade simples e muitas vezes ignorada: a violência acontece rápido. Não há aviso, não há aquecimento e não há segunda chance. O treino, portanto, enfatiza a leitura corporal, percepção de intenção, antecipação e resposta instintiva. O praticante não pensa a técnica em meio ao caos. Ele se move. O corpo reage porque foi treinado para isso. A mente observa,
mas não paralisa. Essa é a essência da estratégia do SSBD, preparação para o inesperado. O SSBD não promete invencibilidade. Ele promete realidade. Não é bonito, não é confortável, mas é honesto. É um sistema que sobreviveu porque funcionou, e em um mundo cada vez mais caótico, talvez isso seja exatamente o que o torna tão valioso. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos episódios. Até o próximo vídeo.